foi preparado para nos aquecer aqui nesta manhã. E a presença do Senhor, ela é poderosa, amém? Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 até o 4, diz assim. Quem puder me acompanhar, pode ler no seu telemóvel, diz assim. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Nós estamos falando sobre foco. Foco, ele tem sido a palavra-chave dessa série. Uma coisa só. E temos falado sempre em foco. Na primeira mensagem nós focamos em uma coisa só. Onde nós fomos desafiados a andarmos para frente, com um passado resolvido, mas focado no presente e planeando o amanhã. E na segunda mensagem, nós falamos sobre em buscar primeiro o reino de Deus. Focamos em buscar primeiro o reino de Deus, que é importante em todas as áreas. Deus nos alimentou, tem nos alimentado, tem nos saciado e revestido pelo Senhor. E hoje nós vamos olhar para uma pessoa só. Nós vamos falar do foco, olhar para uma pessoa só. Mantermos o nosso olhar fixo, atento para um alvo. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Jesus é o nosso alvo. Nós temos que manter o nosso olhar fixo para Jesus. Uma certa vez, eu fui aprender a andar de bicicleta. Quase 50 anos, fui aprender a andar de bicicleta. E aí, eu até aprendi. Então, eu desci um morrão, desci, subi. Tornei a descer. Quando eu estava descendo pela segunda vez o morro, na minha mente veio assim, eu aprendi a andar de bicicleta sem cair. Quando eu me desviei do olhar, o foco, o meu pensamento, eu olhei para o que eu estava pensando, sabe o que aconteceu, né? Quando eu ia fazer a curva para subir o morro, não consegui fazer a curva e fui direto para um buraco de 1,5 metro. Caí com a bicicleta, ralei toda ali. Por quê? Porque eu não mantive o meu olhar fixo no meu objetivo. Desviei o meu olhar com os pensamentos. Até vangloriei-me, dizendo, olha, aprendi a andar de bicicleta sem cair. E aí caí. O que eu aprendo com isso? Que nós devemos olhar firme em Jesus. E o tema central dessa mensagem rápida diz assim que o nosso líder e aperfeiçoador, versículo 2 desse capítulo 12, que diz assim que o nosso líder, ou seja, o nosso autor e consumador da nossa fé é Jesus. Ele é o nosso líder e aperfeiçoador da nossa fé. Então, ele suportou a cruz, ele venceu todas as coisas, ele, fez tudo por nós, ele manteve o seu olhar firme no seu propósito. Então, Paulo, ele escreveu essa carta aos Hebreus dizendo, olha, mantenha o seu olhar firme, não desvie para lugar nenhum. Agora eu pergunto para a Igreja Esperança Church, você está a olhar para as circunstâncias ou está a olhar para Jesus? Para onde está o seu olhar? O seu olhar está em Jesus? Amém? Amém? Amém. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala sobre Pedro. Pedro, ele e os discípulos estavam todos em alto mar.
Então houve uma grande tempestade, e eles ficaram preocupados porque o vento balançava o barco de tal forma, mas de repente na tempestade alguém apareceu. Jesus apareceu, e eles disseram, é um fantasma. Mas Pedro diz, não, é Jesus. E ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começou verdadeiramente a andar sobre as águas. E ele andou sobre as águas também. Só que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou. Mas de repente o seu olhar se desviou, ele começou a ouvir as ondas. Começou a ver as ondas, o barulho das águas, o mover das ondas, a circunstância. E de repente o seu olhar saiu do foco que é Jesus. E então ele afundou. E a Bíblia diz que Jesus tomou ele pela mão e diz, homem de pouca fé. Nós precisamos ter esse olhar fito em Jesus. Precisamos confiar nele para tudo e para todas as coisas. O nosso olhar tem que ser direto nele, não nas circunstâncias. Jesus, ele não quer só as nossas ações, ele quer os nossos olhos. Ele quer o teu foco, ele quer o teu coração, o teu amor. Ele quer tudo que você tem que estar nele. Tem que estar centrado em Jesus. Em Jesus. Por isso, nesta manhã, eu te convido, não olhe para o lado. Não olhe para o seu lado. Mas que lado? Não olhe para o que passa do seu lado, para a sua circunstância, nem para a circunstância de ninguém. Mas em que sentido, pastor? Olhe para Jesus. Do seu lado, o que acontecer do seu lado, quem estiver passando por circunstância, leva essa pessoa também a olhar para Jesus. Mas não foque no problema dela, foque no problema, foque em Jesus. O seu problema tem que ser levado em Jesus. A sua situação, as circunstâncias tem que estar focado em Jesus. Você precisa ajudar quem está do seu lado a também focar, manter firme o seu olhar em Jesus. Só assim nós podemos ajudar as pessoas. A comparação é o ladrão da alegria. Quem corre olhando para os lados tropeça no seu próprio caminho. Muitas vezes estamos assim, olhando A, olhando B. Ai, que fulano de tal é assim. Fulano de tal não conversou comigo hoje, não me deu paz do Senhor. Ah, não vou congregar mais naquela igreja não. Não vou estar ali mais não, porque fulano de tal nem olhou para mim. Fez isso e isso comigo. Não olhe para o lado. Se olhares para as pessoas, ficarás decepcionado. Se olhares para você, você vai ficar frustrado. Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e ficamos tão frustrados com a gente. Mas se olharmos para Jesus, seremos curados, amém? Seremos transformados, porque Ele é tudo. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o meio, o fim. Jesus é tudo para nós. Gálatas capítulo 6, versículo 2 diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Tem pessoas que leem esse versículo assim, ó. Sejam fardos uns dos outros. Né? Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Aí tem gente que lê assim. Sejam fardos uns dos outros. Só sabe criar problemas. Só sabe criar problemas. Mas olha, quando nós fitamos os nossos olhos em Jesus, nós devemos sim levar a carga uns dos outros. Mas como, pastor? Eu vou levar a mim, ainda vou levar de fulano. Mas é claro, é a nossa missão. A nossa missão é ganhar, é cuidar, é treinar e enviar, fazer o mesmo com outros. Essa é a nossa missão. Talvez o fardo da pessoa é maior do que o seu. Já aconteceu disso? De você contar um testemunho triste, um testemunho para alguém, e a pessoa falar assim: nossa, mas o seu testemunho é pior do que o meu, hein? Tem gente que é assim. Quando você vai ver o testemunho dele, é pior. Nossa, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Aí, de repente, ela fala: eu estou passando por isso, e mais 10 isso. Entendeu? E aí, o que acontece? Ajuda essa pessoa. Quando você vai ajudar as pessoas, quando você ajuda alguém a levar o seu fardo, a sua carga, você vai entender: poxa, o meu estava tão pequeno, perto daquele cargo daquela irmã.
Mas juntos vão o quê? Para o alvo que é Cristo. Leve essa pessoa a fixar os seus olhos em Cristo. Porque talvez ela esteja só fixando os seus olhos no seu problema. Talvez o seu coração está ali no seu problema, ali está todo embaralhado, não sabe para onde ir. Mas quando você pega a mão de um irmão ou de uma irmã e diz assim, bora, vamos, Jesus está aqui, ó. Não está aqui nos seus problemas, Ele está aqui na nossa frente. Sigamos em frente, porque há algo grande preparado para nós, amém? Há uma promessa para nós, então vamos vencer. Não fique aí parado nos seus problemas. Vamos seguir. Se olharmos e nos focarmos em Jesus, nós não vamos desviar do nosso caminho, da nossa missão e da nossa comunhão. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o tema central da nossa vida. Ele é tudo para nós. Não foque nos problemas de ninguém. Não foque nos defeitos da igreja. A igreja tem defeito? Tem. Mas há um que é perfeito, se chama Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nele não há defeito. Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é soberano. Deus, Ele é perfeito. E é nele que nós temos que olhar. Ele é o cabeça dessa igreja. A igreja, uma parte dela já está na glória. Já foi morar com o Senhor. São aqueles que já morreram em Cristo. A igreja militante dessa terra. Mas há uma parte aqui da igreja. Nós que estamos vivos aqui. Nós lutamos contra o pecado. Nós servimos ao Senhor. Nós guerreamos. Nós lutamos. Nós ganhamos. Nós vencemos vitórias. É a igreja do Senhor que ainda está aqui nessa terra. Amém? Onde está a igreja do Senhor? E essa igreja está espalhada por todo o mundo. Em todos os lugares há uma parte da igreja do Senhor. Mas Cristo é o cabeça. E Ele é perfeito. E a igreja, como um ao todo, né? Todo mundo junto. Sabemos, ontem o pastor pregou aqui, ele falou, gente é gente. Mexer com gente é gente, né? Então é assim, gente é gente. Às vezes a gente mexe com pessoas, mas sabemos que é pessoa, que é gente. Nós temos defeitos. A igreja, ela tem defeito, ela ainda não é perfeita. Só lá na glória que a igreja vai ser perfeita. Mas Jesus é perfeito. Então a igreja está esparramada. A igreja está em todo lugar. Mas um dia essa igreja vai se unir. E todos nós vamos estar na glória. O corpo de Cristo. E Cristo como cabeça. Amém? Quantos esperam aqui esse dia? Louvado seja Deus. Mas sabemos que Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Ou seja, temos que pensar intencionalmente. Poxa, como eu devo agradar aquele irmão? Como eu devo ajudá-lo? Como eu devo servir aquela pessoa? Será que ela precisa de um abraço? Será que é uma cesta básica? Será que é uma carona? Será que é uma visita? Então, pensemos em como motivar uns aos outros. Às vezes alguém está desanimado. Motiva essa pessoa. Motiva ela, não deixa ela desanimada, não. É a prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O tempo está próximo, precisamos nos unir mais. Precisamos orar mais. Precisamos estar mais juntos, viu? Igreja do Senhor, nós precisamos. Vamos que vamos, todo mundo junto. Então, vamos fazer para o Senhor, então vamos todo mundo junto, tá? Então, olha, pensamos em como motivar uns aos outros em 4 práticas. A primeira prática é: não deixemos de nos reunir. A primeira prática é motivar uns aos outros. Essa deve ser a primeira prática. A segunda prática é prática de boas obras. A terceira prática é a reunirmos nos cultos e sermos fiéis uns aos outros. Congregar, tá? Estarmos aqui juntos. E a quarta prática é encorajamento mútuo. Muitas vezes,
as pessoas, elas deixam de congregar no templo e quase não dá assistência, ou às vezes some e a gente não fica sabendo. Quando a gente vai perguntar, mas cadê aquele irmão? Ah, não sei, sumiu aí, ninguém sabe. Mas a igreja como um todo, a igreja tem que comunicar. A igreja precisa falar, pastor, olha, eu vou viajar ao Brasil, vou ficar lá 2 meses, aí você fica lá, meu Deus, onde está esse irmão? Aí quando você vai vendo isso, o irmão está lá no Brasil. Onde, sabe, você tem que comunicar as vossas necessidades uns aos outros. Principalmente aquele que zela por você, aquele que ora por você. Muitas pessoas deixam de vir aqui no culto e outros vão em casas de pessoas. Sabe? Sabe aquelas pessoas que começam a abrir um grupinho em casa e diz assim, não tem nada a ver com a igreja. Começa a levantar um projeto e diz assim, não tem nada a ver com a igreja. Não está alinhado com o projeto da igreja. O pastor não fica sabendo, a pastora nem é convidada a esse grupo. Em nome de Jesus, pergunta para essa pessoa assim, esse grupo que está na sua casa, tem a bênção do pastor? Tem a cobertura? Esse grupo, o pastor concorda? Já foi visitar esse grupo? Você chamou? Sabe? Então, são esse tipo de pergunta que você precisa fazer para estar alinhados. Por quê? Porque há grupos que se levantam que precisam estar alinhados com a vontade de Deus, com o seu pastor. O que eu quero dizer? A Bíblia diz aqui, olha, em Marcos capítulo 6, versículo 4, que diz assim, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. É honra o seu líder. Conversa com ele, pastor, eu estou assim, eu estou indo no grupo, o que o senhor acha? Conversa com ele. Pede a bênção do pastor. Se você, não que o pastor proíbe, nós não estamos aqui para proibir nada. Mas estamos te orientando como pastores, aquele que vela pelas vossas almas. Muitas vezes também, olha, vimos pastores de internet. Não estou dizendo contra, mas cuidado com o que se ouve nas internets. Procura saber quem é esse pastor, se verdadeiramente ele é um homem de Deus, quais são os frutos que ele tem dado. Procure orientar, tá? Orientar e honra aquele que é da casa, honra aquele que está orando por você. Capítulo 3, versículo 17 de Hebreus, diz assim, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, por isso não vos será útil. Aqui é claro, obedecei aos vossos pastores, isso também é manter firme o seu olhar em Jesus. Isso também é você estar debaixo de cobertura. É você estar debaixo da proteção. Não tem coisa melhor. Nós temos o nosso pastor presidente, o Hudson, e a pastora Nini. Estar sobre a proteção deles é muito bom, nos faz prosperar. Nos faz ser curados. Eles estão para nos alertar, eles estão para cuidar de nós. Assim como vocês, eu também sou ovelha. E nós precisamos honrá-los. Manter os nossos olhos em Jesus. Mantendo nossos olhos em Jesus, abre caminho para a obediência. Abre caminho para a cura. Abre caminho para a submissão. O que é submissão? Estar sobre a mesma missão. Submissão não é entrar debaixo do jugo. Não tem jugo, tem submissão. Está na mesma missão. A nossa missão é ganhar pessoas. É cuidar delas. É treinar essas pessoas e enviá-las. É isso. Então, quando nós sujeitamos a Deus, sujeitamos também a quem o Senhor colocou. O versículo é claro e ele diz, até diz mais, que nós façamos com alegria, porque fazê-lo gemendo, ou seja, com dificuldade, não é útil para ninguém.
que sejamos alegres com aquilo que o pastor tem nos orientado. E ajuda ele. Ajuda eles nas necessidades. Ajuda o pastor a pastorear essa igreja. Porque também o Senhor te chamou para pastorear essa igreja. Amém? Nós temos uma missão. Não é só dele. É de todos nós. Todos nós estamos na mesma missão. Somos convocados como o exército de Deus. Militantes dessa terra. Para combater o mal. Para lutar uma guerra que é vencida no nome de Jesus. Que já foi vencida no nome de Jesus. E você e eu fazemos parte desse exército. Amém? Cujo Deus é o nosso comandante. Ele é o nosso pastor supremo. Nele não há sombra de variação. Nele não há dúvida. Ele é o pastor principal dessa igreja. É Ele que rege, é Ele que governa. E nós seguimos a Jesus. Mantenhamos firme nele, porque Ele é fiel. Ele é fiel para fazer com que essa igreja prospere e essa igreja cresça mais e mais. Amém? Coloque-se sobre os seus pés. E eu quero concluir dizendo que o olhar fixo para Jesus, ele faz cumprir a visão. Ele faz cumprir a missão. Ele faz cumprir o ID do Senhor. Continue olhando para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós não focamos nos defeitos da igreja. Quando olhamos para Jesus, nós não focamos nos defeitos do irmão. Quando olhamos para Jesus, nós não focamos no defeito do pastor. Quando olhamos para Jesus, não focamos nos defeitos de ninguém. Mas seguimos firme. Seguimos firme, sabendo que a nossa vitória é garantida. E que um dia nós vamos celebrar a vitória no Senhor. E que um dia todos estarão reunidos no lugar santo, onde o nosso pastor Jesus, Ele vai nos abraçar. Ele vai dizer: filha minha, foste fiel. Filha minha, filho meu, foste fiel. Mantiveste o seu olhar firme em mim, não olhaste para as dificuldades. Quando chegarmos lá na glória, Ele vai dizer para mim e para você, e vai dizer assim: você teve tudo para sair, mas você manteve. Você renegou os deuses daquele mundo. Você renegou as oferendas daquele mundo. E manteve o seu olhar firme em mim. Oh, como vai ser bom Jesus dizer isso para nós. Foste fiel. Foste fiel. Mantenha a sua fidelidade em Deus. Mantenha a sua fidelidade confiando em Deus. Não deixe que nada abale a sua fé. Talvez você esteja aqui nesta manhã e o seu olhar